para a gente falar sobre as novidades do Smart PTT, a versão 9.1, que foi lançada recentemente aí no mês de janeiro, ok? Então, fica o canal totalmente aberto para vocês, através do campo de questões, tá? Enviarem os questionamentos que vocês quiserem. E aí a gente vai respondendo na medida do possível aqui durante a apresentação. A apresentação é rápida, tá? Não tem muita coisa assim a se falar. Tem bastante funções, mas são funções simples de se descrever, então vai ser bastante rápido. Creio que em 20 minutos aí a gente consiga atacar todos os tópicos. Primeiramente, obrigado por todo mundo, tá? Por estar presente, por se interessar. E vamos iniciar então. Se houver algum problema também na transmissão, basta falar, tá, gente? Aí no campo de questões. Bom, vocês, a maioria aqui, eu creio que já conheçam o Smart PTT, né? Ou pelo menos tenham ouvido falar. Né? O Smart PTT, como vocês sabem, é um software de despacho, tá? Para utilização com sistemas mototurbo, e a gente está presente no Brasil desde 2010, tá? E o Smart PTT, na sua versão Plus, que é a versão para sistemas troncalizados, Capacity Plus, Linked Capacity Plus e Capacity Max, ela é vendida e suportada pela Motorola, né? Ou seja, a Motorola incorporou como sendo um aplicativo do seu portfólio, tá? Nós distribuímos tanto as versões Basic, quanto a Enterprise, quanto a Plus aqui no Brasil e damos total suporte à rede de revendas no Brasil inteiro, tá? O Smart PTT aqui no Brasil, ele é o líder de mercado, ok? E a gente tem aí 90% dos sistemas Plus instalados são Smart PTT, tá? Sistemas Plus que iniciaram aí no final de 2015, tá? Então, 9 em cada 10 sistemas Plus são Smart PTT. E é bom frisar também que em janeiro, no mês passado, a nossa equipe instalou a versão Plus do Smart PTT no primeiro sistema Connect Plus do Brasil, tá? Então ainda está em processo de finalização de instalação, mas a aplicação já foi totalmente instalada, configurada e já está rodando, tá? Então é um orgulho aí para a gente também ter o primeiro sistema Connect Plus do Brasil, assim como foram o Capacity Plus na época e o link de Capacity Plus também com o Smart PTT Plus, ok? Então isso aí comprova toda a nossa garantia de suporte de um bom produto. A maioria de vocês já conhece o Smart PTT, e para quem ainda está tomando conhecimento e está entrando em contato com o Smart PTT, eu vou falar rapidamente das funções que são padrão e das funções que são opcionais na aplicação, tá? Então, as funções padrão, isso daí em todas as versões, tanto na Basic, quanto na Plus, quanto na Enterprise, tá? A gente tem o rádio despacho, que vai envolver desde o despacho de voz até modificações de status, inclusão de regras e alertas, tá? A localização via GPS, ou seja, em áreas externas, também é uma função padrão, assim como a mensagem de texto, a troca de mensagens de texto entre o sistema de despacho e os usuários de rádio, tá? A gravação de voz, ok? A gravação dos eventos que ocorrem na rede de rádio, como troca de mensagem de texto, registro de chamada, registro de rádio online, registro de rádio offline, registro de mudança de status, enfim, tudo que ocorre no sistema também é gravado no log de eventos, tá? A telemetria, que é nada mais nada menos que a telemetria dos rádios mototurbo propriamente ditos, ok? Então, são as telemetrias através dos pinos traseiros dos rádios mototurbo.
Pessoal, o Volmer está falando que o áudio está apresentando falhas. Isso é só com ele ou é com mais gente? Tá? Isso pode ser uma instabilidade na conexão, ok? Então, retomando, o do Lucas está perfeito. Bom, é alguma instabilidade que ocorre de vez em quando na conexão, ok? Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência aí, porque a gente sabe como que como são os nossos operadores aqui no Brasil, ok? Bom, então a gente tem também a gerência de frota, né, que é a gerência propriamente dita dos rádios, tá? Ou seja, os rádios que estão online, os rádios que estão offline, os status que estão com cada rádio, né? O alone worker, que é o trabalhador solitário, e os tickets de serviço, ou seja, as ordens de serviços processadas de forma mais simples dentro da própria plataforma dos rádios com visor, ok? E as funções opcionais, ou seja, as funções que são compradas à medida em que os usuários finais necessitam, tá? Então são a interconexão com o telefone, né? Ou seja, um rádio ligar para um ramal ou para um telefone ou receber uma chamada, ok? A nossa console de operações web, que é o acesso ao sistema de console através do seu web browser, através do seu Google Chrome, por exemplo, tá? A função de man-down, ok? Que na linha nova dos rádios Enhanced, eles já possuem a função de man-down proprietária da Motorola, porém os rádios antigos ainda não possuem, então pessoas que ainda compram os rádios da linha antiga, né, a linha 8000, 5000, sem ser a linha Enhanced, a gente tem o firmware de man-down também disponível, tá, para instalação nesses rádios. Temos também o Smart PTT para celulares, que é o Smart PTT Mobile, que transforma um aplicativo que transforma o seu celular numa console de operações, onde você pode ter chamada de voz, pode ter também a localização dos usuários de rádio e a troca de mensagens de texto também através do celular, ok? Outra função opcional é a localização em ambientes internos, ou seja, a localização indoor, através dos iBeacons ou também dos beacons em 900 MHz, tá? A Bridge Smart PTT, que é a função de interligar redes distintas de rádio, ou seja, um IP Site Connect com uma rede analógica, ou um IP Site Connect com um canal Capacity Plus, para que a gente junte duas coisas separadas num canal só, ok? Essa é a bridge do Smart PTT. Tanto para voz quanto para dados também isso é importante, tá? Então a gente tem também a conexão direta com os repetidores via IP, através do protocolo NAI da Motorola, né? As licenças NAI instaladas nas repetidoras, para os sistemas troncalizados, tá? E temos também o Smart PTT Monitoring como opcional, que é o sistema de monitoramento técnico dos repetidores e também da infraestrutura que existe na rede, porque nós podemos monitorar roteadores, nós podemos monitorar servidores e nós podemos monitorar também os no-breaks que estão conectados para a nossa rede, ou seja, toda a nossa infraestrutura é monitorada através do Smart PTT Monitoring, que pode ser um aplicativo comprado à parte ou pode ser uma função ativada no seu Smart PTT Plus ou no seu Smart PTT Enterprise, ou seja, sem que a gente precise de nenhuma infraestrutura extra, tá, para utilização, ou seja, um servidor extra, um rádio extra, uma licença de conexão com repetidora extra, ou seja, fica muito mais simples e prático, tá? Então, começando propriamente dito nossa apresentação, agora a gente vai falar das melhorias do Smart PTT relacionadas ao sistema Capacity Max, ok? Na nossa versão 9.1. Vamos lá. A primeira melhoria relacionada ao Capacity Max, né, foi exatamente a total integração com os firmwares 2.7,
que a Motorola acabou de lançar. Tá? O que isso vai trazer de melhoria para a gente? Nós podemos construir sistemas agora com limitação de 250 sites de repetição. Então, isso é algo assim muito importante, porque nós temos clientes trabalhando sistemas hoje, por exemplo, com 24 sites de repetição, onde é preciso ter, às vezes, 3 ou 4 repetidoras em determinados sites para atender concessões diferentes, unidades diferentes da empresa. Então, a divisão em IP Site Connect, ou o máximo de 15 sites, dificultava bastante o nosso planejamento de sistema, né? A divisão do sistema. Então, com 250 sites, isso aí em sistemas maiores, mais robustos, vai ser um diferencial enorme e vai facilitar muito o planejamento do sistema. Ok? Bom, nós temos também a nova função que foi inserida de redundância de controladoras, né? Ou seja, uma redundância para ser mais seguro o sistema, tanto das controladoras do sistema, quanto dos gateways de dados. Os gateways, que são softwares Motorola, que recebem todo o processamento de dados do sistema e fazem a troca com o nosso sistema de despacho. Ok? Bom, prosseguindo então, redundância de controlador trunking. Então isso daí vai trazer uma maior segurança para o usuário, né? Ou seja, em caso de falha do controlador principal, os redundantes vão entrar em operação automaticamente e o Smart PTT está totalmente preparado para a conexão com dois controladores ao mesmo tempo, né? E então, para que todo esse processo de falha no principal e entrada de um redundante em operação seja totalmente transparente para o usuário final, que está com o terminal de rádio em campo, e também para o operador da console do Smart PTT, né? Então, uma segurança a mais para o cliente e também para o parceiro, que é o provedor de serviços desse cliente, né? Porque sabe que o sistema nunca vai parar a operação. Bom, a redundância do gateway de dados também vai de encontro a esse processo de modernização do sistema Capacity Max e do Smart PTT para que a operação seja cada vez mais transparente em casos de falha, né? Então, a gente implantou, além da redundância ao controlador, a redundância também ao gateway de dados. Esse gateway de dados é chamado MNIS, ou seja, Motorola Network Interface Software, que é um software instalado geralmente no servidor do Smart PTT, que faz a troca de mensagens de dados entre a aplicação Smart PTT e o servidor trunking do Capacity Max, ok? O que adiantaria a gente ter uma controladora redundante se a gente não tinha ainda um gateway de dados redundante, né? Então, foram introduzidas as duas possibilidades, ok? Wide AllCall. O que é essa Wide AllCall? É uma chamada para todos os usuários do sistema, em todos os sites, em todos os grupos que estiverem em operação, ok? O que isso daí vai facilitar? Então, vai facilitar muito para o operador num momento em que ele vai precisar enviar uma mensagem, por exemplo, de alerta ou de emergência para todos os usuários em todos os grupos. Imaginem aí uma empresa grande com 60 grupos de comunicação, né? Se a gente não tivesse essa chamada Wide AllCall no sistema Capacity Max, né? Uma outra função que foi inserida, né, na verdade já existia, né, no modo antigo, mas foi inserido um novo modo do Radio Kill, né, um novo modo do Radio Kill para o sistema Capacity Max, onde ele é ainda mais potente do que o antigo. O que acontece, né? Agora, usando esse novo Radio Kill via wireline,
que a Motorola disponibilizou para a gente integrar, né? Assim que um operador dá um comando de rádio kill no Smart PTT, né? O rádio automaticamente morto e ele só volta à vida, né? Ele só é desbloqueado novamente direto num serviço autorizado da Motorola. A gente não consegue desbloquear ele através da aplicação, ok? Então essa é uma função muito potente, tem que ser usada de forma bastante, digamos assim, com bastante cuidado. E vale a pena lembrar também que a gente pode limitar o acesso a essa função através de senha no Smart PTT e que essa vai ser mais uma opção além do Radio Kill normal que a gente tinha antes, que era o Radio Kill simples apenas para matar o rádio e voltar ele à vida quando fosse necessário, ok? Bom, agora saindo um pouco mais do mundo Capacity Max e entrando em outras melhorias do software, tá? Bom, uma nova topologia foi também inserida ao software, que foi suportada, né, uma nova topologia da Motorola, que é o modo direto de alcance estendido, lançado recentemente pela Motorola, tá? O modo de alcance estendido, ele é basicamente um repetidor que funciona no modo simplex, ou seja, com duas frequências iguais tanto para TX quanto para RX, tá? Em sistemas onde existe aí uma limitação de frequência, tá? Essa é uma função que já está integrada com o Smart PTT, porém só é disponível nas repetidoras SLR, tá? E só é operacionalizado nos rádios também da linha 5000 e 8000, ok? E com essa topologia também a gente tem que alertar que não existe reversão de dados, ou seja, a transmissão de dados não é suportada nessa topologia do mototurbo e também não é possível fazer chamadas telefônicas, tá legal? Também é importante dizer que para a gente conseguir implementar um modo direto de alcance estendido, tá? A gente necessita obrigatoriamente da licença IP Site Connect, ou seja, a licença de conectividade IP com as repetidoras no Smart PTT Plus, ok? Então, estamos muito bem explicados com relação ao modo de alcance direto e vamos para as melhorias do Smart PTT, tá? Uma melhoria bastante simples, porém que pode fazer muita diferença, tá? É essa informação que a gente dá para o operador sobre problemas e falhas que ocorrem no sistema, né? Ou seja, uma janela pop-up que abre na tela e o operador pode ler qual que é a falha que está ocorrendo no momento. E assim, ele pode ligar para o pessoal da manutenção, que muitas empresas hoje em dia têm o pessoal próprio delas, não existem empresas terceiras para essa manutenção, ele pode ligar, falar qual o problema que aconteceu na tela e a solução pode ser muito mais rápida. Ou seja, acontecendo um problema, o operador é avisado automaticamente para tomar as decisões cabíveis para a manutenção, ok? Outra inserção bastante interessante é a possibilidade da gente agora gravar as chamadas de voz, tanto de rádio quanto de telefone, não somente em formato MP3. Então, a gente inseriu as opções para que o cliente escolha a versão, o formato MP3, OGG ou Wave, ok? Sendo que o OGG é um formato um pouco mais intermediário, com uma qualidade de áudio melhor, e o Wave é o que tem a maior qualidade, porém a taxa de compressão do áudio é menor, tá? Então, o cliente fica à vontade para escolher o que ele quiser, primar pela qualidade ou primar por uma taxa de compressão maior nos arquivos de áudio, tá? Lista de beacons na janela de chamadas. Isso aqui é uma função que apareceu após muitos clientes que já utilizam a localização em DART solicitarem. Muitos deles, eles não querem, não necessitam, propriamente dito, de ficar olhando um mapa ou um plano
de um prédio para fazer a localização dos rádios. Muitos deles preferem apenas clicar em cima do ícone do rádio, na lista de rádios, e abrir uma janela, né, onde ali estão listados os últimos posicionamentos da pessoa, né, ou seja, os últimos beacons que ele esteve logado, né, ou seja, as últimas salas por onde ele passou. Então a gente inseriu também essa função na localização indoor para ficar mais fácil e mais rápido a localização de pessoas. Uma outra melhoria também, que parece simples, mas é bastante interessante, é no relatório de localização de GPS de usuários de rádio, tá? Que agora a gente tem um relatório onde a gente engloba todo um processo feito por uma viatura, por exemplo. Desde o momento em que ela inicia a movimentação, como vocês podem ver aí na tela, às 18h22 ela iniciou a movimentação, ela parou às 18h07, ou seja, ela ficou parada a partir das 18h07, e a gente tem aí o tempo em que ela ficou em movimento, a distância que ela percorreu, a velocidade, as ruas por onde ela passou, tá? O tempo de intervalo, tá? O tempo em que ela ficou parada, sem nenhuma movimentação, e também a gente pode atrelar essa movimentação a uma rota que esse usuário tem que percorrer, ou seja, a gente pode mostrar o tempo que ele ficou parado em cada local ou em cada ponto de interesse que a gente insira no mapa. Tá? Então a gente tem mais eficiência para controlar os usuários de rádio com a localização de GPS, tá? Através desse novo relatório de movimentação. Dando prosseguimento, a sincronização das configurações entre radioservers. Isso aí é algo em que o pessoal de instalação, principalmente do Smart PTT, vai adorar, né? Por quê? Porque essa função vai tomar menos tempo dele durante a configuração do sistema, né? Antigamente, para a gente configurar um rádio server redundante, né, a gente precisava replicar manualmente as configurações do rádio server principal. Então, isso demandava tempo. Hoje, né, a gente insere essa função da gente conseguir replicar a configuração do rádio server principal no redundante de forma automática, poupando muito mais tempo dos instaladores aí, dos configuradores de sistema, tá? Então esse é o primeiro passo para a redundância totalmente avançada e automática do sistema Mototurbo integrado ao Smart PTT. Uma outra melhoria é uma melhoria adicional no processamento de áudio nas estações de controle, né? O que são as estações de controle? São os rádios Mototurbo conectados aos servidores do software, né? Para que a gente injete áudio e saia áudio também naqueles sistemas onde não existe a conexão IP, tá? Então a gente pode configurar individualmente o áudio de cada estação de controle com o seu codec, dando mais ênfase no grave, mais ênfase no agudo, ou seja, equalizando o áudio da melhor maneira que fique, tanto para o operador quanto para as pessoas que estão na rua com os terminais de rádio, né? Então isso dá uma melhoria muito grande para esses sistemas com estação de controle, tá? E também a gente pode equalizar melhor para a gente conseguir fazer bridges entre sistemas de forma mais limpa, né? Sem que ocorra um impacto, sendo um áudio um pouco mais alto, o outro áudio um pouco mais baixo, tá? Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui rapidamente. No slide sobre funções opcionais, você não comentou sobre a função simulcast. Bom, pessoal, eu não comento sobre a função simulcast porque é algo não utilizado aqui no Brasil, tá? Isso é utilizado muito na Europa, onde tem redes IP mais confiáveis, que o simulcast nada mais é do que ter
todos os repetidores da rede configurados com a mesma frequência, mesmo repetidores que estejam sobrepostos um com o outro, e a partir do momento em que a gente usa uma chamada de simulcast, todos os repetidores entram ao ar no mesmo instante, sendo que não existe a interferência de um com o outro. Mas aqui no Brasil, infelizmente, eu não tenho relatos de nenhum cliente que utiliza essa função simulcast. Ok? Bom, para finalizar, pessoal, o slide está um pouco fora do padrão aí, mas dá para a gente ler, tá? O que a gente pede para vocês fazerem agora, né, é fazer o download da função do Smart PTT 9.1, do demo, que está lá no nosso site, www.smartptt.com.br na seção de download, tá? E testar os updates que a gente mostrou aqui nesse webinar, ok? E também oferecer a versão 9.1 para novos clientes e novos mercados, que eu tenho certeza que eles vão gostar. E também a clientes antigos que já utilizavam o Smart PTT, eles podem tirar muito proveito dessas melhorias aí que a gente introduziu. Então, vendendo updates para esses nossos clientes que já utilizam versões antigas do Smart PTT. E o que é importante também ressaltar é que é sempre importante que o Smart PTT esteja de acordo com os firmwares que estão nos repetidores, tá? Ou seja, eles sejam compatíveis para que a gente não tenha nenhuma surpresa nos sistemas, ok? Então, muito cuidado com clientes que têm sistemas repetidoras com firmwares antigos, compram repetidoras novas para agregar nesse sistema, ou mandam repetidoras para manutenção e voltam com firmware novo, tá? Isso pode dar muito problema. Então, é extremamente indicado que todos nós alertemos os clientes para a importância dos updates anuais de firmware e também de software. Tá legal, pessoal? Bom, na tela agora estão os nossos contatos, todos os nossos canais, tá? Esse vídeo vai estar disponível no portal da Motorola, desse webinar, ok? E também vai estar disponível no nosso YouTube e na nossa página smartptt.com.br/treinamento. Tá legal? Pessoal, eu agradeço demais a participação de todos. Em breve teremos outros webinars para falar a respeito do Smart PTT e logo depois do carnaval aí, a gente vai ter um outro webinar também para tratar de novas soluções, das soluções Zonit, que a gente também passa a distribuir exclusivamente no Brasil a partir do ano de 2017. Tá legal? Obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal!